sexto livro da Bíblia, Josué, capítulo 21. Olha aí, Josué 21. Faremos a leitura do verso 43 até o 45. Enquanto você procura Josué 21, do 43 ao 45, o título dessa mensagem é a fidelidade das promessas de Deus. Irmãos, Deus é fiel. Talvez você torce para o Corinthians, não é a torcida do Corinthians que é fiel. Deus é fiel. Ele pode todas as coisas. Os planos dele nunca se frustram. Sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nada, absolutamente nada nos pode separar dos planos e dos projetos de Deus para a nossa vida. Você achou aí Josué 21, a partir do 43, diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor os entregou em suas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus é fiel ou não é? É, meus irmãos. Você substituir um grande líder não é uma tarefa fácil. É ou não é? Eu me lembro que eu era seminarista ainda. Não estava pleiteando, né, me tornar pastor. E o reverendo Emerson assumiria a igreja, né, como pastor titular, né? O reverendo Osni jubilou, né? Então o Emerson ia assumir a titularidade da igreja. E o Emerson era o pastor da Rede Vinho. E eu ficava olhando para o Emerson assim e falava: rapaz, o Emerson vai ser o pastor da igreja. Que responsabilidade, né, pastor Ademir? Uma igreja cujo pastor, reverendo Osni, 35 anos ele foi pastor titular aqui. Um legado, uma história. Tudo que está aqui, tudo que a gente olha hoje, nasceu de alguma forma no coração de Deus, que semeou isso no coração do reverendo Osni. Que cajado pesado, né, pastor Ademir? Não é verdade, pastor Vanderlei? E aí o Emerson um dia entrou na minha sala ali, eu estava, né? Na época eu era secretário do pastor Osni, olha que coisa. O reverendo Emerson sentou na minha mesa e falou assim: ô Fábio, você já sabe, né, que vai ter o culto da transição e assim e tal. Então a Rede Vinho, Fábio, vai ter agora um novo pastor. Você vai ser ordenado no final do ano e muito prazer, você vai ser o novo pastor da Rede Vinho. Eu falei: eu vou substituir você, é isso mesmo? Ele falou: irmãos amados, estava sentado já, ainda bem que eu estava sentado. Tremeu minhas pernas, eu não era nem pastor ainda, foi me dada a responsabilidade de assumir uma rede que hoje tem quase 40 células. Cada célula aí você calcula de 12 a 15 irmãos. Com a graça de Deus, Deus tem abençoado. Mas não é fácil você assumir o encargo de um grande líder. Josué experimentou isso na pele. O final de Deuteronômio, você deve ter passado por isso. Recentemente, aí você que está lendo a Bíblia. Deuteronômio 34, verso de número 7. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se escureceram seus olhos, nem o seu vigor se abateu. Era um menino com 120 anos.
Tinha lenha para queimar ainda, Moisés, mas Deus falou com ele, você vai olhar tudo, você conhece a história. E pegou Oséias. Você conhece Oséias, Wanderlei? Você não está falando do Josué? Exatamente, ele se chamava Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim. Josué, um filho de José do Egito. Olha aí, que maravilha. E Josué muito deve ter visto de Moisés, né? Imagina quando o povo atravessou a pés enxutos, pastor Wanderlei. Quando Moisés orava, caía maná do céu. Josué devia ver tudo isso. Aí o povo não queria só pão, queria comer churrasco também, né? E chovia com codorniz também. E Josué acho que foi vendo tudo, como Deus falava com aquele grande homem de Deus. E Josué sentiu o peso daquele encargo, eu não tenho dúvida disso. Porque se você ler o capítulo 1 de Josué, embora nós lemos aqui o finalzinho do capítulo 21, eu vou fazer menção aqui dessa força sobrenatural que pairou sobre a vida de Josué e o fez triunfar como nós ouvimos aqui. Josué, irmãos, não somente entrou em Jericó, como derrubou aquelas muralhas, venceu aquele exército, antes disso ele passou o Jordão a pés enxutos, fez coisas maravilhosas, mas antes de tudo isso, Deus falou com ele. Quando Deus chama alguém para uma grande obra, o pastor Léo pregou aqui domingo, né? Moisés chegou no pé do monte ali, junto com Nadab, Abiú, com Arão, 70 anciãos, chegaram todo mundo ali perto. Aí Deus falou assim, Moisés, deixa todo mundo aí agora e vem aqui que eu quero falar com você, num particular. Quando Deus tem uma grande obra para fazer, Ele chama você no secreto, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia que Deus quer falar conosco. Deus nos chama para um particular nessa noite. Olha o que Deus falou para Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, Josué. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás herdar este povo a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Josué capítulo 1, versos 5 e 6. Olha o que Deus falou para ele. Você ouvir isso de Deus, eu vou estar com você, Josué. Não tenha medo. Eu vou ser contigo. Onde quer que você ande. Eu sou a sua força, Josué. Quando você levantar a sua espada, eu vou estar contigo. Povo nenhum vai parar na frente de você, Josué. Ouça a minha voz, Josué. Irmãos, ouça a voz de Deus. Se você tem ouvido só com os ouvidos, comece a abrir seu coração agora. Que naquele dia Moisés ouviu só com os ouvidos, o rosto dele ficou iluminado quando ele desceu daquele monte, sem dizer uma palavra. Dessa forma, então, Josué, né, passa o Jordão, conquista Jericó, várias cidades, tudo foi dado para ele pela poderosa mão de Deus. Ele tomou posse de toda a terra, e ele foi quem distribuiu a herança, irmão, coisa mais linda. Josué chegou, qual tribo você é? Levi? Aqui, ó, você vai ficar com essa terra, essa daqui, você é de Simeão, você vai ficar aqui, você é de Efraim, aqui. Josué distribuiu a terra. Ele teve esse privilégio, tribo por tribo, exatamente como Deus havia prometido para ele. Irmãos, eu queria refletir aqui com você, que se eu e você, a exemplo de Moisés e de Josué, nós ouvirmos tudo o que Deus promete na sua palavra, se eu e você ouvirmos tudo, e nós obedecermos de forma resignada, nós vamos usufruir completamente das promessas que Deus tem para a nossa vida.
Deus não tem plano B, irmão. Ele é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Os céus e a terra podem passar, irmão, mas as palavras de Deus não. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la. Então aqui eu quero chamar a primeira verdade, para nós meditarmos juntos nessa noite. Eles possuíram, eles habitaram e repousaram na terra. Para que haja posse, meu irmão, para que haja habitação, desfrute, antes de tudo Josué precisou ouvir e obedecer a Deus, a voz de Deus. Embora o povo fosse rebelde, teimoso, Josué jamais se desviou dos mandamentos do Senhor. Olha o que Deus continuou falando para ele, lá no capítulo 1, versos 7 e 8. Olha isso aqui. Tão somente, Josué, seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, Josué, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué, dela, Josué, você não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, Josué, por onde quer que você ande. Olha agora, não cesse da sua boca, Josué, as palavras do livro dessa lei. Antes, Josué, medita nele, de dia e de noite, e tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Olha a promessa. Então, Josué, eu vou fazer prosperar teus caminhos, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. Não foi eu que te mandei, Josué? Seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu irmão, se eu e você recebesse uma palavra dessa, podia entrar qualquer um na frente, nós saíamos atropelando todo mundo. Deus é um Deus de palavra. E nós estamos, como igreja, nesses dias, convocados a quê? A ler a palavra. É verdade ou não é? Dia 3 de agosto, o pastor Hermes usou aqui o púlpito para conclamar a mim e a você a 90 dias de leitura. Eu me lembro até o texto que ele pegou, Isaías 40, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em seguida veio o reverendo Osni, Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, as palavras do Senhor teu Deus. Depois veio o pastor Léo, domingo último, falando do pé do monte ali, quando Deus escreve com o seu dedo as tábuas da lei. Você estava aqui? Quanto estava aqui dia 3/8, quando o pastor Hermes fez desafio? Nossa, não tem muita gente não. E diga para mim agora, quero ver se tem corajoso aqui. Quantos de vocês estão lendo a Bíblia em 90 dias? É difícil? Tem que fazer uma forcinha, não tem? Não é fácil. Não é fácil. Ouvir, irmãos, é muito melhor, não é? Você ouvir a palavra de Deus, o pastor sobe aqui, prega para você, você vai nos cursos, você aprende tudo certinho. É muito melhor do que você ir na fonte, né? A gente está mal acostumado. Mas, irmãos, a Bíblia diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quantos usam a Bíblia no celular aí? Se você clicar lá, Obadias, ele mostra para você. Agora abre aí no Obadias aí. Não é fácil. Você tem que manejar bem. Nós temos que ter apreço pelas Escrituras. Você está entendendo? Nós temos que ter isso. Irmãos, para que eu e você tenhamos ouçamos a voz de Deus de maneira audível, você precisa ter apreço pelas Escrituras. Você precisa querer ouvir a palavra. Mas tem ruído no mundo aí fora que não deixa a gente ouvir. Você quer ver uma coisa? Não tem pudor de falar isso, não. Cadê os irmãos aqui? Levanta a mão os homens aí, vamos ver. Nós somos uma minoria na igreja, hein? As irmãs estão dominando tudo. Pai amado, aí. Elas escrevem primeiro no curso, fica faltando, elas dominam. As irmãs estão dominando.
Irmãos, você vai assistir um jogo de futebol, olha aqui para mim. Se você assistir com intervalo, com tudo ali, que você gosta de ver o gol dos outros jogos também. Acabou o primeiro tempo, você fala, não, vou ficar aqui porque eu quero ver aquele outro jogo, sair os gols ali. Você quer assistir também. É umas 2 horas que você perde ali. É verdade ou não é? Se empatar, então, prorrogação, pênalti, aí você fica 3 horas ali assistindo o jogo. Eu duvido que algum de vocês passe 3 horas lendo a Bíblia. Fala para mim aqui. Não passa. São ruídos. Eu gosto de assistir o joguinho. Eu gosto também, não tem problema. O problema não é você assistir o jogo. O problema é o que você prioriza. Tempo para assistir jogo você tem. Tempo para ir pescar lá no PSPAG você tem. Espero que você não esteja jogando nas bets aí. Senão Deus vai te pegar. Tem tempo para tudo, mas para ler a Bíblia, pastor, a gente não entende, né? É muito difícil a leitura, eu não consigo entender, porque é muito rápido, pastor, aí a gente não consegue entender. Irmãos amados, deixa eu falar um negócio para você aqui. O Davi, quando ele estava escrevendo os Salmos, o Salmo 119 é um tributo às Escrituras. Davi escreveu assim, desvenda meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Davi, às vezes, pedia a Deus, para que Deus mostrasse para ele. Então não sinta vergonha, meu irmão. Se dobra diante da palavra e peça para Deus falar com você. Política, irmão, futebol, política. Às vezes eu ligo a televisão, chega a me dar até uma náusea. Ninguém aguenta mais. Você fica lá, ouvindo aquilo, vendo esses programas policial, matou não sei quem, foi preso não sei na onde, perdendo tempo. Irmãos, nós queremos tudo de forma fácil e sutil. Josué precisou trabalhar muito. Deus era com ele, mas tinha que arregaçar as mangas. Precisou trabalhar muito para conquistar tudo que Deus havia prometido. Passar o Jordão, conquistar o Jericó. Ele teve um dissabor numa cidadezinha pequena. Perdeu gente lá, porque um homem, já nós vamos falar isso, um de toda a congregação, fez o que não era para ser feito. Atrasou o povo, enrolou, enroscou, porque o pecado enrosca você. Então, irmão, ler a Bíblia em 90 dias é difícil, sim. Vim numa campanha aqui orar 7 semanas, mas fez um frio esses dias, né, pastor? Por isso que eu não fui. Mas um frio, olha, me pegou uma gripe, pastor, não deu para ir. Meu amado, e na alvorada, você está vindo? É muito cedo, né? A alvorada, 6h30 da manhã, pastor, se 7 horas da noite está frio, o senhor imagina 6h30 como é que está. É muito frio, sai da cama, a gente não... Irmão, meu pai que fala, eu vou parafrasear meu pai. No mundo que gira, se você parar, alguém vai atropelar você. Até na igreja. Se você não quiser crescer, você viu aqui, eu tinha um monte de curso aqui. Eu não posso amarrar alguém e levar lá no curso para você fazer. Não posso. Você tem que querer, nós precisamos querer crescer, irmãos. A igreja de Cristo precisa querer crescer na fé, ser aperfeiçoado, na vida de oração, na palavra, na vida piedosa. Entende? A gente precisa disso. E uma coisa que eu queria deixar para você aqui, meu irmão, olha isso aqui. Porque embora Moisés fosse um grande homem de Deus, um grande homem, Deus levou ele lá em cima do monte, ele olhou toda a terra. Mas Deus falou, não vai entrar, pode olhar tudo. Quem vai levar o povo vai ser Josué. Moisés morreu ali mesmo, Deus o sepultou, até hoje ninguém sabe quem que é. Se você tem uma terra prometida para você entrar, e você por algum motivo não entrar, vai ter um Josué atrás do você. Ele vai usufruir, ele vai possuir, ele vai habitar, ele vai repousar, ele vai fazer tudo. Porque esse alguém ouviu e quis. Então, irmãos, dedique-se, empenhe-se, você tem que pôr um pouquinho de energia. Deus não vai deixar de fazer o que tem que ser feito porque você parou no tempo. Tem que ter um pouquinho de energia, você tem que querer, tem que fazer com afinco, com dedicação. Tudo que você faz é assim, ou não é? Você trabalha de qualquer jeito. Você entra 8 horas da manhã, chega 8h30 lá, 3 dias na semana, você vai ver, o patrão vai chamar o senhor, vem cá. Você não está chegando muito tarde, não?
Deixa eu ver como é que está a sua produção. Você está vendendo muito, está vendendo pouco? Você vai ser multado. O cara vai pressionar você. Tudo nós fazemos com esmero, as coisas de Deus é tudo levado à breca. Não pode ser assim, meu irmão. Você quer possuir, você quer habitar, você quer repousar na terra, ouça e obedeça. Viva esses preceitos. Ponto 2. Eles venceram todos os inimigos. Todos. Ninguém parou na frente dele. Me permita voltar aqui de novo, lá no capítulo 1. Aquilo que Deus falou para Josué lá, falou assim, ó, ninguém te poderá resistir, Josué, ninguém. Pode ter gigante, pode ter cá 3 metros de altura, 5 metros de altura, o exército dele pode ser 5 vezes maior do que o seu. Ninguém te poderá resistir todos os dias na sua vida, não é segunda, quarta e sexta, não. Todo dia, Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou te deixar, nem eu vou te desamparar. Irmãos, que eu li em Josué, só no capítulo 7, pastor Ademir, quando eles devastaram Jericó toda, você conhece a história da Raabe? Josué, Deus tinha dito para ele, ó, fala para eles não pegar despojo, acabar com tudo. Só Raabe era para ficar vivo, o resto era para acabar com tudo. Um homem chamado Acã. Acã, nos despojos, ele pegou uma capa babilônica, é da Babilônia, bicho é terrível. Pegou uma capa babilônica, uma barra de ouro que tinha lá, umas moedas de prata e escondeu debaixo da tenda dele. Josué chegou na cidade da frente, uma cidadezinha assim, eles conquistaram Jericó. Mesma coisa que tivesse conquistado Londrina e chegou em... uma cidadezinha pequena, assim do lado. Tanto é que Josué falou assim, eu nem vou. Manda aí uns poucos homens aí, entra lá. Olha o nome da cidade, olha o nome. Ai. A cidade chamava Ai. Eu falei, não, vai um pouquinho aí de vocês aí, vai lá e acaba com tudo. Dali a pouco, chegaram apavorados lá. Josué, morreu lá uma quantidade de homens. Perdemos, Josué. Josué se lança nos pés de Deus. Escuta, o Senhor me tirou de... O Senhor me chamou para conquistar Jericó e perder para esses... Josué, levanta daí que tem pecado no meio do povo. Josué colocou o povo todo em fileira, a sorte caiu numa tribo, numa família, daqui a pouco Acã estava na frente. Ele, a família dele, tudo que era dele. O que você fez, filho? Acã confessou tudo que tinha feito. Tudo que não era para ele fazer, ele fez. Guardou dentro da casa dele aquilo que não presta. Você anda fazendo isso lá na sua casa? Cuidado, hein? Cuidado que você assiste na sua casa. Cuidado que você anda guardando lá. Acã guardou, irmãos. Nem vou falar muito disso aqui. A família de Acã foi exterminada. Olho por olho, dente por dente. Terrível. O pecado para você, para qualquer um de nós. Todas as vezes que a gente ouve aqui, irmão, a palavra sendo pregada, é um desafio você falar de pecados. Nós, os pastores, recebemos pessoas doentes emocionalmente, financeiramente, no seu casamento, no convívio com seus filhos, no trabalho. Quando você começa a dar aquela... Você já foi pescado? O pastor Vanderlei pescou muito, né, pastor? Sabe quando você vai pegar minhoca, sabe? Quando você vai pegar minhoca, você pega a enxada assim, você dá aquela enxadada, sobe aquele monte de minhoca. Tem umas vidas de umas pessoas que me faz lembrar aquilo lá. Quando eu era menino, eu via meu avô dando aquelas enxadadas, aquelas minhocas, subia tudo. Ele falava assim, pega meu filho. Aí enchia aquele saquinho de minhoca para poder pescar. O pecado é que nem aquilo. Você dá aquela enxadada assim, aquilo... A pessoa chega aqui, né? Você começa tratando daquela mazela que ela está falando para você. Você vai cercando para um lado, você vai cercando para o outro. Daqui a pouco ele fala, pastor, o senhor tem razão mesmo. O que está acontecendo comigo é tal coisa, tal coisa, tal coisa. O problema ali era pecado. Aí sua vida para. Aí não vai para frente. Vida financeira trava, você não consegue aquele trabalho, você namora 1, 2, 3, 4, 5, não casa nunca.
Só dá para trás, só problema, coisa não anda, não vira. E a gente não assume o compromisso com a verdade. Nós precisamos andar na luz, irmãos. Não é fácil. O mundo olha para nós e nos tem como exemplo. Nós precisamos andar na luz. Não é fácil. O Léo falou aqui de se oficializar as doutrinas aqui da igreja, os sacramentos, os ensinos. Por exemplo, dia 21, você viu aqui, vai ter recepção de discípulos. Vai ter ali a classe de integração, né, pastor Demir? Vamos começar domingo lá. Lá na integração você vai ouvir tudo isso. Você chega lá, ó, o que eu tenho que fazer para ser cristão aqui na igreja presbiteriana? Você vai aprender tudo lá. Como que é salvação, como que nós vemos a doutrina do pecado, por que você é chamado presbiteriano, tudo. Aí tem uma hora lá que o pastor fala assim, ó. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque se você disser que não crê, aqui você não pode congregar. Como o Léo falou domingo aqui, é melhor você caçar um outro lugar para você ir. É verdade. Aqui a doutrina é na Bíblia. Não é na autoridade, não é nada disso, é na Bíblia. O aconselhamento aqui é na Bíblia. E se você for fiel à autoridade de um pastor, você tem que se dobrar não diante do pastor, mas da autoridade das Escrituras. Se ele for bíblico, você tem que ouvir. Aí a pessoa ouve um conselho bíblico, fala, não, pastor, é que o senhor não mora com meu marido. O senhor não mora com ele. O senhor não sabe o que o senhor está falando. Fala, é verdade. Não moro lá na sua casa. Mas assim, quando a pessoa vai para ser recebido, ele concorda com tudo. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, o pastor falar, estamos juntos. Nós vamos passar, rompendo em fé aí. Quando o caldo entorna, que a pessoa tem que, aí ela espana. Aí não serve mais o conselho, a Bíblia deixa de ser, não pode mais. Não é assim, irmãos. Não é assim. Então tem muitos inimigos que não deixam você ouvir. Por exemplo, esses dias, eu tenho visto muito isso é triste a gente falar. Como homem, eu me entristeço. Eu tenho uma turma de homens aqui, todo sábado a gente se reúne. Eu e mais 8 homens, nós fazemos cursos de hombridade do Ministério da Família. Nós já estamos no 5º curso. No próximo evento que tiver aqui, pastor, nós vamos receber aquela medalha bonita. Vamos receber, meus meninos. Mas eu tenho visto, sabe o quê? Homens carentes de Bíblia. Você não pode ser um pastor na sua casa se você não conhece a verdade. Um sacerdote precisa conhecer a verdade. Eu até vi um meme assim, eu dei muita risada. Um meme desses de crente, né? A menina dizendo que terminou o relacionamento com o rapaz e aquele rapaz não era homem para ela. Aí a pessoa perguntou, mas por que você fez isso? Porque eu vi ele procurando provérbios no Novo Testamento. Irmã, vigia isso. O seu namorado está procurando provérbios no Novo Testamento. Ele é alguém analfabeto funcional na Bíblia. Essa pessoa não pode dirigir uma casa. Nós temos que ter homens fortes, irmãos. O mundo aí fora, eles são implacáveis com a gente. Se você não tem recurso, Jesus respondia com a Bíblia. Pode ver. O diabo vinha para cima dele, ele está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citava as Escrituras. Aí a gente é afrontado, a gente é humilhado. E você responde como? Qual é o seu recurso para encarar quando a dificuldade chega? Não tem. Está vazio, está oco por dentro, não pode. Principalmente os homens. Coloquei aqui, ó, homens que estão descredenciados biblicamente. Vida sem compromisso, sem propósito, com medo do futuro, longe da palavra. Deus quer te livrar disso hoje, meu irmão. Falar para você que nem falou para Josué, ninguém vai te poder resistir todos os dias da sua vida. Não cesse da sua boca, Josué, as palavras do livro dessa lei. Não sabemos nada, estamos oco por dentro. Vai vir a mazela, vai engolir você. Eu gosto de uma frase, irmãos. Pastor Hernandes, tem sido muito usado esse homem, pregador da palavra. Onde a Bíblia não tem voz, não empreste seus ouvidos. Onde a Bíblia não tem voz,
não empreste seus ouvidos. Esses dias eu vi um pastor famoso, não vou falar o nome dele não, vou dar ibope para ele não. Pastorzão aí, falando que o inferno não existe mais. Isso é conversa fiada para você manter crente dentro da igreja. Eu não quero nem saber o que ele diz. Irmãos, vamos olhar a Bíblia. Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem nascer e morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E lá em Apocalipse está dizendo que os nomes que não forem encontrados, escritos no livro, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna, separação eterna de Deus. Eu não quero saber o que ele prega. Aqui nós vivemos a Bíblia, nós vamos pregar a verdade. Nosso compromisso é com a verdade. Precisamos viver a verdade, meus amados irmãos. Eu quero já caminhar para o final, senão... Último ponto. Das boas palavras, tudo se cumpriu. Deus não enganou você, irmão. Escuta aqui o que eu estou te falando. Deus nunca enganou ninguém. Não é você que vai estrear. Deus é fiel. Ele não mente. Vou encerrar do mesmo jeito que eu comecei. Olha como Deus fala com ele lá no capítulo 1. Moisés, meu servo, é morto, Josué. Dispõe-te. Você está disposto? Tá ou não está? Dispõe-te, Josué. Agora passa este Jordão, tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou-lo tenho dado, Josué, como eu prometi para Moisés. Deu ou não deu? Deu a terra aqui ou não deu? Tudo foi dado ao povo conforme Deus programou. Irmãos amados, nesses dias, né, é difícil demais, você vê muitas vozes, é difícil, né, as pessoas, até o povo da igreja, até o povo crente, eles acabam se esvaindo. Mas eu vou falar para você, ouça uma única voz. Onde não se prega a palavra de Deus, irmão, não se tem o Deus da palavra. Cuidado. Pessoas estão pegando uns evangelhos aí, água com açúcar. Cuidado com isso aí, é problema. Não é tudo que se ouve que é boa palavra, não, como diz o texto aqui. Somente o que Deus fala que se cumpre. Nós precisamos ser levados num lugar, irmãos, onde todas as vozes vão se calar. Só vamos ouvir a voz de Deus. Porque aí, ó, das boas palavras, tudo vai se cumprir. Os ruídos desse mundo não podem afastar a mim e a você daquilo que é essencial. Moisés deixou um legado no coração do povo, antes de morrer. O Josué, o Emerson falou aqui na hora do dízimo. Josué também morreu no final do livro. E Josué se volta lá em Terá, pai de Abrão. Em Ur dos Caldeus, que aquele homem fabricava ídolos. Esses homens eram idólatras. Josué vem fazendo todo o discurso. No final ele fala assim, ó, eu não sei vocês. Não sei. Estou indo para o caminho de todos eles. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você, irmão, sua casa, seus filhos. Minha irmã, você que está aqui, seu marido, as pessoas que você ama, aqueles por quem você tem orado, sua família, aquelas pessoas lá no seu trabalho, nós, irmãos, serviremos ao Senhor. É a viva esperança que nos mantém. Louvado seja Deus. Queria pedir para que você, assim sentado como está, colocasse aí a mão no seu coração. Já eu vou pedir para você levantar. A palavra de Deus sempre foi, irmãos, a direção do seu povo. Eles viveram de forma instável, muitas vezes oscilando entre vales e montes, pela desobediência aos preceitos que Deus lhes havia determinado. Que nossa vida, irmãos, seja sempre norteada pela palavra de Deus. Ela é a lâmpada que clareia a escuridão da vida e ilumina os caminhos tortuosos. Suas promessas nunca falham, porque Deus é fiel e cumprirá suas promessas, não somente aqui,
mas por toda a eternidade. Quantos já partiram, irmãos? Nutrindo no peito a viva esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Que lindas palavras do Senhor. Seja forte e corajoso, meu irmão. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então o Senhor nos fará prosperar. E tudo quanto nós fizermos, seremos bem-sucedidos.